Boa noite. É com muita alegria que venho mais uma vez para Tupã. Estive aqui a primeira vez em janeiro passado, e lecionando esse curso de autoconfrontação. Foi um prazer enorme ver vários irmãos ali participando de uma semana bem intensiva de estudos. Segunda a sexta-feira à noite, o sábado de manhã e à tarde. Foi muito animador para mim poder ver esses irmãos participando e vejo que muitos estão aqui. O plano era ir embora naquela ocasião no sábado, mas deu problema no carro, fiquei um fim de semana a mais. Pude então participar daquele primeiro domingo de janeiro, segundo domingo de janeiro aqui com os irmãos, assistindo o culto. Foi um grande prazer. O curso foi maravilhoso, gostei muito de estar com os irmãos, gostei de conhecer a cidade e conheci uma pessoa famosa, me fizeram uma surpresa tão grande de conhecer um ex-jogador de futebol de um time grande, muito importante. E foi uma coisa muito preciosa também conhecer o Tupanzinho, mesmo que rapidamente, que era o cidadão mais famoso de Tupã para mim até então, porque agora eu conheço muito mais, vocês são mais importantes ainda. Muito obrigado por aquela semana que vocês proporcionaram a mim e minha família, como também de poder estar com vocês aqui para esta noite. Bom, o nosso tema é lidando com a inversão de papéis. E vou falar então hoje à noite sobre filhos pequenos e pais, essa questão de papéis. Se Deus assim permitir, então amanhã pela manhã falaremos sobre filhos adolescentes, jovens e os pais. E à noite, a busca pela realização pessoal ou a felicidade de todos no ambiente familiar. Para que você me conheça um pouco mais, então só uma breve apresentação aqui. Como o pastor Paulo já mencionou, eu sou lá de São Paulo, atuo em 2 ministérios, a ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e também com o seminário. Mas mais importante que isso, que eu louvo muito a Deus, é pela minha família. Sou casado com a Miriam, que está aqui acompanhando, e a Fernanda e o Davi não vieram, não puderam estar conosco desta vez. A Fernanda tem 16 anos, o Davi tem 13, e eu gosto sempre de citar um pouco da história dos nomes, porque meu nome é Fernando, minha filha é Fernanda, e você talvez pergunte, por que o Davi não é Fernando? Bem, ele não é Davi, ou melhor, ele não é Fernando Júnior, mas ele é Davi Fernando, Então eu não coloquei o nome completo ali, e tudo isso não por mim, mas porque a minha esposa fez questão disso, e eu, assim quis agradá-la também, aceitei, tá bom? Então isso é a nossa família, nossos filhos, bom? Nós vivemos num mundo de inversões. Para a gente pensar um pouco sobre isso, basta você trazer à memória um pouco sobre essa lei, a chamada lei da palmada. Anos atrás, ou até décadas atrás, se um pai estivesse advertindo um filho, e estivesse, mesmo que publicamente, chamando a atenção dele, talvez até de forma exagerada para alguns, mas estivesse colocando a sua autoridade paterna naquele momento, as pessoas olhariam para isso como algo absolutamente normal. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes, a ponto de poder se ver até, literalmente, crianças pequenas, filhos, adolescentes, até mesmo batendo em seus pais. Temos uma inversão de valores, vivemos num mundo de inversões. Pensando nisso, nós vamos trabalhar então sobre 3 inversões que é comum encontrar em nossos dias e devemos tomar cuidado para nós não alimentarmos essas inversões. E eu vou usar com vocês o texto de Efésios capítulo 6, versículo 4. Nós vamos pensar nessas inversões, como disse, para nós não alimentarmos, não permitirmos que isso aconteça em nossas vidas como pais ou como filhos, ou como membros de famílias que estão orientando outras famílias, como igreja, que não deve permitir que essas inversões ganhem forças no meio da sociedade, mas também vamos pensar em como dar a resposta a elas, como nós devemos nos comportar diante dessas inversões, o que nós devemos valorizar. Por isso nosso tema, inversão de valores. Apesar de o foco ser mais hoje, então, para a relação de pais com crianças pequenas, não vamos nos esquecer que vários dos princípios que vou compartilhar com os irmãos têm total aplicação para filhos maiores também. Como amanhã
mesmo focando mais nos adolescentes e nos jovens, vão ter vários princípios aplicados para crianças menores. Mas o foco mais com crianças pequenas hoje. Leia comigo, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu quero citar em duas versões bíblicas. E uma delas diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma outra versão diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes creiam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu vou explicar esse versículo, mas você já deve saber que tem muita gente, eu costumo chamar esses teólogos pecadores, que gostam de pegar a parte do versículo que te interessa. Então, nesse texto, há um monte de filhos que amam a primeira parte. Pais, não irritem seus filhos. Eles acham que estão com toda a sabedoria ao confrontar os pais sobre isso. Está me irritando, pai. Não faça isso. E coisas parecidas. Mas o que isso realmente significa? Nós vamos pensar juntos, então, sobre essas 3 inversões encontradas nesse versículo. Vamos começar com a primeira delas. Qual é a primeira inversão que nós encontramos em Efésios 6,4? Ou a ênfase que Efésios 6,4 coloca e o que a gente está encontrando hoje de forma mais comum, mais presente em nossa sociedade. A primeira inversão que quero chamar a sua atenção aqui é para os pais não assumindo a responsabilidade paterna. Pais não assumindo a responsabilidade de ser pai. Como assim? Veja, o versículo coloca lá, o início do versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Sabe que essa expressão pais, ela é bem interessante em todo esse contexto. Primeiro, se você olhar aí na sua palavra, aí em Efésios, na sua Bíblia, você vai notar que a carta aos Efésios, ela tem uma estrutura bem interessante. Paulo começa colocando o crente na sua posição em relação a Deus, de uma forma tão privilegiada, e desenvolve então o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre as bênçãos que o crente tem, a sua relação com Deus, e logo no capítulo 4 de Efésios, você tem no versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo faz uma transição, mostrando que, já que você é um crente abençoado, filho de Deus, faz parte da família do Senhor, não se esqueça, você tem responsabilidades para cumprir, e você deve fazer isso, você deve andar de modo digno. E aí começa então o capítulo 4, e vai discorrendo o capítulo 4, vai entrando para o capítulo 5, entrando nas responsabilidades familiares. Aí nós temos no versículo 22 do capítulo 5, uma menção direta às mulheres. Depois temos no 25, uma menção aos maridos. No versículo 1 do capítulo 6, uma menção direta, bem específica aos filhos. E aí também temos os pais no versículo 4. Note que vida cristã, ou seja, a relação com Deus, ela exige responsabilidades na vida diária. Não adianta alguém pensar assim: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, mas não se importa com a maneira de se comportar com pessoas, especialmente da própria casa. Então, quem é abençoado pelo Senhor, quem tem essa relação especial com Jesus, vai levar a sério essa situação e vai viver de modo digno, abençoando aqueles que estão ao seu redor, especialmente no seu relacionamento familiar. É por isso que eu costumo dizer que a verdadeira vida cristã começa no lar. Agora, olhando para o versículo 4 especialmente, nós temos a palavra pais aqui, que parece ser a mesma palavra do versículo 1. Está notando aí no versículo 1 do capítulo 6? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E no versículo 4, e vós pais. Bem, em português é a mesma palavra. A gente não vê nenhuma diferença delas. Mas pensando no texto original, há uma distinção. No primeiro versículo, a palavra pais, ela envolve homem e mulher. Ela envolve a mãe e o pai. Os filhos devem honrar o pai e a mãe. No versículo 4, nós temos uma expressão, um termo, usado para homens. Os pais homens. Olha, isso é muito interessante.
Porque, como eu disse, há uma inversão de valores hoje, e a inversão é que os homens acham que cuidar de filhos não é tarefa deles. Bem, talvez você diga, não comigo, amém por isso, né? Mas vamos pensar no geral, como que a sociedade vê a relação de adultos com crianças. Pense nas escolas, o que predomina, qual é homens ou mulheres como professores de educação infantil ou fundamental 1? Na maioria das escolas, nós temos muito mais mulheres cuidando de crianças. Pense até mesmo na estrutura de escola bíblica dominical. Quem cuida mais de crianças ou ensina crianças na igreja? Deveria ser os homens também, mas muitas vezes predominam as mulheres. Pense na atividade familiar, no convívio de vida em casa. Mulher, aí o seu filho. E coisas desse tipo, né? Como se o homem não tivesse nenhuma responsabilidade de educar, instruir, corrigir o seu filho. E pensando especialmente aqui em crianças pequenas, porque parece que, por ser criança pequena, Deus capacitou as mulheres com habilidades tais que os homens não têm. Então é melhor deixar com elas. Bem, em certo sentido, né, as mulheres se preocupam mesmo em deixar as suas crianças com os homens, né? A gente entende isso aí. Mas a chamada de atenção aqui das Escrituras, da palavra de Deus, para a nossa sociedade, como foi para a sociedade lá do primeiro século, era combater uma tendência. Homens que não querem saber de se envolver com os seus próprios filhos. Pensam que dar moradia, dar alimento é o suficiente. Isso é uma inversão de valores. Se nós queremos, como igreja, fazer diferença na nossa sociedade, nós temos que ensinar nossos homens da igreja a serem mais ativos e presentes na vida dos seus filhos. Você, homem, precisa assumir essa responsabilidade. Você tem filhos pequenos, participe ativamente da educação deles. Você pretende ter seus filhos, então já comece a se preparar muito bem para isso. Você quer ser um bom conselheiro na mutualidade do viver da igreja? Abençoe outra família, chamando a atenção daquele homem que você tem contato, que você tem relacionamento, para ele ser mais atento com o seu filho, e coisas assim. Pois o homem não pode transferir a sua responsabilidade primária de educação de filhos para a sua esposa sequer. Veja, não estou dizendo que a esposa não participa da educação de filhos. Há textos outros, como em Provérbios 1:8, que mostra que o pai instrui, a mãe também ensina, também em Provérbios 6:20 e tantos outros versículos. Mas o papel da mulher nessa questão é de uma auxiliadora. O homem é aquele que deve instruir diretamente, corrigir, disciplinar, orientar, desde cedo o seu filho. E contar com a sua esposa como a sua auxiliadora. Mas o que a gente tem visto por aí? Como disse, a inversão de papéis. Vou deixar com a mulher, ela vai fazer isso. O homem deve assumir sua responsabilidade dada por Deus. Isso é privilégio. É um privilégio que tem grandes responsabilidades, é acompanhado. Lá em Deuteronômio capítulo 6, o homem é chamado a atenção também para participar ativamente da vida do seu filho. Andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, criando o ambiente de casa como um ambiente de ensino da palavra. A palavra deve habitar o seu coração e ele deve inculcar na cabeça do seu filho. E lembrar que os filhos são herança do Senhor. Deus nos deu filhos para cuidarmos dele, para o nosso Deus. Irmãos, nós não podemos então cair nesse erro da inversão de valores, de fazer com que os homens percam a responsabilidade. Homens precisam ser advertidos do seu dever de ensinar. E contar, com toda certeza, com a bênção da sua esposa auxiliando. Mulheres, talvez você não tenha um homem que está vivendo de forma piedosa. Ore por ele, auxilie. Seja como Lloyd e Eunice, que mesmo não tendo o pai de Timóteo como um exemplo de piedade, educaram a Timóteo de tal maneira que esse homem, Timóteo, se tornou uma grande ajuda para Paulo e para a obra da igreja. A mulher pode ser muito presente também na vida dos seus filhos, e deve fazer isso. Mas participe também ativamente da vida do seu marido, para que ele cumpra bem o seu papel. A segunda inversão que eu quero destacar aqui, olhando para Efésios 6:4, é que o texto diz: e vós, pais,
não provoquei vossos filhos a ira. Pais estão provocando os filhos a ira, estão fazendo o inverso. Como diz lá na outra versão, pais não irritem seus filhos, mas os pais estão irritando os seus filhos. E como? Talvez por mau entendimento do que significa esse versículo. O que esse versículo quer dizer? Talvez os pais estejam pensando que, uma vez que eles são advertidos aqui a não provocar os filhos a ira, que eles não podem, então, confrontar os filhos. Bem, isso não é o que o texto diz. Nós devemos sim confrontar os filhos, repreendê-los, corrigi-los, chamar a atenção. Isso não é uma proibição de fazer isso. Então, se alguém não faz isso, entendendo errado o versículo, deve corrigir na sua mente a ideia e praticar aquilo que é certo. Então, deve se corrigir quanto a esse entendimento. Então, alguns pais pensam que não podem confrontar os filhos. Pensam que os seus filhos ficam irados por qualquer motivo, a culpa é dele. Isso não é verdade. Quando os filhos ficam irados, quando são advertidos, corrigidos, isso mostra o quê? Mostra a realidade da natureza pecaminosa da vida deles. Agora, o pai sábio não vai parar nesse ponto e pensar assim, tá, ficou irritado, então está irritadinho, vai fazer seu showzinho ali para lá, mas vai fazer seu choro para lá. Não, isso é mais fácil, né? Isso aí é só ser superficial na educação de filhos. O mais difícil, mas que exige muito de nós mesmos, e que nós não podemos abrir mão, é ao ver um filho pequeno, irado, é gastar mais tempo com ele ainda, para que ele aprenda a lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, porque o mundo tem frustrações, e as crianças precisam aprender isso desde cedo. Lembra daquele comercial de televisão, da chicória? Acho que é chicória, não é? É isso, né? O menino que faz um show para conseguir aquela chicória. Bem, se fosse por chicória, a gente até, acho que aceitaria uma coisa dessa. Mas você sabe que não é assim que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, as crianças em ambientes públicos, supermercados, lojas, fazem aquele show para conseguir o que querem. E os pais, erroneamente, pelo menos alguns podem pensar assim, eu não posso confrontar, porque eu vou irritá-los. Bem, mas você não corrigindo, você está incentivando aquele viver irado na vida do filho. Isso tem que ser corrigido. Então, há uma inversão de valores aqui. Outro aspecto que a gente tem que lembrar. Talvez o pai esteja se confundindo quanto ao entendimento do versículo, achando que ele não pode provocar o filho à ira, porque ele aceitou uma teoria de que os filhos são bons por natureza. Eles nascem bons. O que o prejudica, ou o que os prejudicam são as pessoas, né? Os amigos que ele tem, e coisas parecidas. Seria bom que as pessoas fossem boas desde pequeno, mas não é isso que a gente vê também. Na maioria das vezes, a realidade dos relacionamentos mostra aquele pecado original evidente na vida das crianças desde muito cedo, porque elas não estão preocupadas em agradar o outro, mas querem ser agradadas acima de tudo, em qualquer circunstância. Então, um pai entende que o seu filho tem a sua natureza pecaminosa e precisa de correção, sim. Ele não pode cair no erro de não repreender o filho, achando que não repreender é um ato de amor. Não vou repreender porque eu preciso dar liberdade ao seu autodesenvolvimento. Olha, tem gente pensando assim, e estão criando líderes de facções futuras, porque preciso de correções, preciso de confrontações, mas não, estão sendo permitidos a fazerem tudo o que querem. A palavra de Deus nos dá alguns exemplos de pessoas que foram ótimas em tantas áreas da vida, mas falharam em algum aspecto, como na educação de filhos. Podemos lembrar de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Muitas atitudes maravilhosas no seu comportamento, mas em relação a Adonias especialmente, conforme é relatado lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, Davi nunca tinha contrariado seu filho, nunca tinha repreendido. Olha o erro que Davi cometeu, e se você olhar para toda a história de Adonias, você vai ver quanta coisa aconteceu por causa disso também, por falta da presença de um pai, como a gente tem falado.
Davi falhou nesse sentido. Deus foi misericordioso com ele também em outros sentidos. Mas a gente não pode ver com os erros de alguns e permitir que esses mesmos erros estejam em nós. Devemos aprender com os erros e fazer o melhor. Eli, o sacerdote, teve problema sério com os seus filhos, Ofni e Finéias. Ele não repreendeu os seus filhos como deveria fazer, e isso foi tratado com muita seriedade por Deus. Irmãos, Deus não vê com bons olhos a omissão, a passividade da participação, então, que deveria ser muito ativa dos pais na vida dos filhos. Se for necessário repreendê-los, e é necessário em muitas situações da vida, devemos repreendê-los. Se precisamos corrigi-los, devemos corrigi-los. Eles vão ficar irritados, vamos gastar mais tempo sentado com eles para poder resolver essa irritação do coração deles. Agora, só há um meio de solucionar a irritação pecaminosa. Não é o uso da vara, que também é importante, vamos falar disso também, mas é o Evangelho. É o Evangelho que transforma. É a palavra de Deus que transforma desde pequenas crianças em pessoas que vão se submeter a Ele. Se queremos filhos que louvam o Senhor, precisamos fazer com que eles entendam quem é Jesus. Eles precisam conhecer a cruz de Cristo desde cedo, porque senão nós vamos exigir comportamento crente daqueles que não são crentes. E os nossos filhos precisam do Senhor Jesus, para que possam viver para a glória dele, abençoando seus pais e impactando a sociedade. Pais, infelizmente então, criam seus filhos, ou seja, provocam, encaminham seus filhos à ira. É isso que diz Efésios 6,4. Provocam, incentivam, direcionam seu filho à ira, ou seja, a um viver irado, a um viver impulsivo, a um viver sem limites. É isso que Efésios 6,4 diz. Pais, não incentive, não direcione, não permita que o seu filho se torne um irado, uma pessoa sem limites. Corrija-o desde cedo. Pais erram ao não corrigir, mas também erram de diversas outras maneiras. Provoca os filhos à ira quando eles mesmos, pais, são irados. Ao invés de tratar as coisas com amor, com autoridade, mas vão para a ira para resolver assuntos com seus filhos. Isso não resolve. Também não dão tempo aos seus filhos. Como é que vão conseguir disciplinar, corrigir, investir na vida dos filhos se não se envolvem com eles? Mas é meu trabalho. Mas é a minha profissão. E, olha, nenhuma profissão deveria tirar todo o tempo da vida de um homem para estar com seu filho. Nenhuma profissão. Se for necessário até pensar sobre a sequência da vida profissional, pensando em algumas carreiras, para ter mais tempo com o filho, a gente tem que pensar assim. Precisamos estar com eles. Às vezes, os pais cometem ou fazem com que os seus filhos também sejam provocados a ira por falta de uma harmonia conjugal. Os próprios pais ficam com problemas sérios de relacionamento. Como é que vão expressar, vão ensinar aos filhos amor, compreensão, comunicação, se eles é que são os maus exemplos? E assim não são exemplos piedosos para que os filhos sigam. Esse tem sido um problema sério. É uma inversão de valor. Nós precisamos corrigir isso. Pais precisam fazer parte da vida dos filhos, não os provocando a um viver irado. E por fim, a nossa terceira inversão, destacada em Efésios 6,4, veja o que diz mais uma vez o texto. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas, olha a solução, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que nós estamos vendo? Qual é a inversão que encontramos nos nossos dias? Pais criando seus filhos, e eu coloquei aí entre aspas, ao seu próprio modo, não ao modo de Deus. Eles não estão criando exatamente como diz Efésios 6,4. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, não é o seu modo, do seu jeito, do jeito que você acha melhor. Aqui, implicitamente, a ideia de que a educação de filhos é algo que se faz para Deus. É para a glória dEle. Então, se eu entendo que os filhos são herança do Senhor, Ele, Deus, me presenteou com filhos, a minha vida agora é uma vida de um mordomo, é de um servo. Eu presto contas e eu vou prestar contas diante desse meu Deus,
de como eu tenho cuidado dessa criança ou das crianças. E eu tenho que fazer isso, então, de acordo com os ensinos do Senhor, e não conforme aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Isso faz com que a gente se arrependa do nosso estilo e se volte totalmente para o Senhor. Se arrependa das formas que nós achamos que são apropriadas para buscar mais do Senhor. Isso cria em nós, pais, uma dependência da palavra. Não são técnicas humanas que vão ajudar a educar filhos. Não são estratégias educacionais estudadas por cientistas e teóricos que vão resolver a maneira de educar filhos. O que nós precisamos é um voltar para a palavra. Deus tem tudo o que nós precisamos para que nós eduquemos bem os nossos filhos. Não precisamos de ninguém mais para falar deste assunto além do que o Senhor diz. É lógico que bons livros que se voltem para a palavra e vão dar esses destaques de forma sistematizada, tudo bem, são auxílios. Conselhos bíblicos que vão também dar essa ênfase na palavra, tudo bem. Mas o que eu quero que você pense aqui é o cuidado para não se envolver com técnicas não bíblicas vendidas como técnicas de sucesso de educação de filhos, quando que na palavra tudo que nós precisamos. Criar, então, é muito mais do que dar alimento e moradia. Há uma tendência, de muitos homens falarem assim: o que você quer mais? Já te dei comida, já te dei moradia, você quer mais o quê? E há tantas histórias, de pessoas que falam que gostariam de ter passado um tempo a mais com o pai, numa pescaria, num jogo de futebol, num tempo de aprender um instrumento, de jogar bolinha de gude, de jogar PlayStation. Eu parei de jogar PlayStation com meu filho, porque até um tempo atrás eu ganhava muito facilmente dele. Depois ele começou a ganhar de mim de 6-0, 7-1, sabe que 7-1 é um negócio muito sério, né? Aí eu, agora não jogo mais. Teve uma vez que foi um marco que nós paramos, porque ele estava ganhando acho que de uns 5-0 de mim, e eu parei. Aí ele falou assim: aí mãe, o pai não aguenta perder. Aí aquilo me deixou irado, mas eu controlei, voltei, perdi acho que de 8-1, uma coisa assim, mas terminei a partida, né? Mas antes era mais gostoso, mas ele gosta desse tempo juntos, e você pai sabe muito bem como gastar tempo com seu filho. Só que para isso a gente tem que abrir mão dos nossos valores, ou melhor, nossos gostos e preferências, porque é mais gostoso gastar tempo com o que nós gostamos, nossos hobbies, do que sentar no chão e brincar com uma criança às vezes. Do que a gente saber que tem uma pilha de coisa para fazer e precisamos gastar um tempo com ele também. Mas o tempo com eles é mais importante. Precisamos estar junto deles. Veja então o que nós temos que considerar. Não podemos educar filhos ao nosso próprio modo. Isso significa, não podemos deixar as escrituras para encontrar recursos em outros lugares. Nem mesmo em experiências. Você sabe que tem gente que acha que para educar filhos nós vamos só aprender a fazer isso muito bem se formos ouvir aqueles que têm 7, 8 filhos. A pessoa pode ter 7, 8 filhos, e amém por isso. Mas não quer dizer que ela seja a única pessoa que pode ensinar como educar filhos, porque pode até ser que nem saiba fazer isso muito bem, apesar de ter tantos filhos. Não é a quantidade de filhos ou a experiência que é mais importante. Temos que olhar para as escrituras, para a palavra. Também não devemos buscar outros recursos além do que temos na palavra, mas temos que ser obedientes claramente à ordem de Efésios 6,4. Qual é a ordem? Criai-os na disciplina e na admoestação. Fica entendido aqui que os filhos não têm natureza voltada para obediência e escolhas sábias. Senão nós não teríamos essa ordem. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Está implícito para nós que crianças não têm uma natureza voltada para atitudes bondosas. Não é natural. Você não vai ver em berçário ou maternal uma criança pegando um brinquedo e dizendo assim para a outra: olha, é seu, pode brincar, né? Se você quebrar esse, eu te dou outro, tá? Eu tenho mais, pode brincar com esses também. E se a outra criança perguntar: e você? Não, eu não quero, eu quero que você seja feliz, muito mais importante do que eu. Olha,
Se o seu filho já fez isso, a sua filha fez, você devia ter gravado e isso aí ia virar um negócio muito importante. Crianças vão fazer isso se você ensinar, porque não é natural. Em Provérbios 22:15, o que nós encontramos lá? O que está ligado ao coração da criança? A estultícia, ou seja, a tolice, a falta de sabedoria está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. A disciplina envolve instrução, limites. A admoestação envolve os conselhos, o ensino. Perceba comigo aqui algumas evidências de inversão nessa área de criar filhos. A manipulação, por exemplo. Manipulação. A criança consegue o que quer, na hora que quer, por meio de ataques de ira, choro, birra, etc. Será que o pai está educando com disciplina? Não. Não está educando com disciplina. Porque a criança manipula tudo. Ela que decide horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de fazer lição de casa, porque o pai não coloca limites. Os pais não colocam os limites. Eu acho um absurdo um pai ou uma mãe chegar às vezes em mim e falar assim, mas eu não consigo fazer ele tomar banho na hora. Qual é o tamanho dele? Desse tamanho. Eu posso ajudar. Você quer? Rapidinho a gente resolve isso. Existem os instrumentos para fazer isso acontecer. Existe a autoridade da hierarquia que Deus estabeleceu, pai sobre filhos. E isso deve ser usado em amor, mas se houver rebeldia declarada, nós vamos usar outros meios para poder fazer com que as coisas sejam bem entendidas. Agora, permitir que uma criança manipule a rotina do lar é uma inversão de valor. É uma inversão de papéis. O que deveria ser o disciplinador está sendo disciplinado por meio das atitudes de uma criança. E você sabe que a criança é muito esperta. Ela sabe conduzir as coisas, porque se um dia ela fez birra e conseguiu o que queria, pronto, ela já entendeu. É só fazer de novo que eu consigo. Se ela correu para o braço do pai para conseguir uma coisa que queria, ela vai fazer isso tantas outras vezes. Se foi para a mãe, ela vai fazer isso também. Falta de punição. Outra evidência de inversão quanto à disciplina. A criança peca, desobedece, faz o errado, declaradamente desobediente, mas não sofre nenhum tipo de disciplina. Não sei como acontece por aqui, não vi crianças muito aqui em cima, mas às vezes a gente vai em algumas igrejas por aí e as crianças estão lá e mexem em instrumentos, e mexem em equipamentos, e o pessoal do equipamento fica tudo assim, né? E os pais aqui rindo, achando maravilhoso aquilo, né? Como a criança ela é desinibida, ela vai ser uma cantora, ou vai ser um líder de louvor, e vai ser um instrumentista, e tudo mais. Sem a presença dos pais na disciplina, na correção, na chamada de atenção. Prioridades erradas, outra inversão. A criança recebe mais atenção do que o cônjuge dentro de casa, lembrando que a relação primária mais importante na vida humana, a vida nesse mundo, é homem e mulher, marido e esposa. E às vezes a criança ganha um espaço muito maior do que ela merecia ter. E não é levada a entender que ela faz parte da família. Por exemplo, você deve já ter ouvido coisas parecidas dos casais que não saem, não passeiam sozinhos, porque sempre tem que levar os filhos. É bom cuidar de filhos, tudo bem, mas o casal precisa também do seu tempo. E outra, Deus deu recursos para o casal se utilizar para poder passear sozinho, para namorar. Um deles é usar os avós. É uma bênção, né? Pai, eu vou sair tal dia, estou deixando aí. Quantos são? Vou deixar os 3 hoje. Deixa os 3, né? Se não deu para deixar com os avós, tem outro recurso de bênção. Irmãos da igreja. Somos uma comunidade de ajuda, de mutualidade. Irmão, eu preciso sair com a minha esposa, estou passando aí, tudo bem? Vou deixar os 4. E os outros 2? Já deixei com outro, né? Então, mas você cuida destes para mim. Mas o casal deve priorizar um ao outro. Não é desprezo ao filho, não é isso. Não estou dizendo que agora vai abandonar o filho.
mas é que o pai e a mãe vão ensinar para o filho que ele não é a pessoa mais importante nessa relação, por meio de pequenos atos da vida, né? Nós já falamos de não contrariar, mas eu quero concluir pensando nessa última parte do versículo Efésios 6,4, que é criar na admoestação do Senhor. Disciplina, pôr limites, corrigir, lidar com a estultice que está ligada ao coração da criança, mas o lado positivo disso, ou o lado da construção, da edificação, é o falar, é o sentar de forma formal, é de forma informal também conduzir a criança, o filho, à aprendizagem de um comportamento que glorifica a Deus. Isso envolve a admoestação, ou o ensino, ou o conselho. Quero usar aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo não está falando exatamente da relação pai e filho, mas ele ilustra a relação dele, apóstolo, dele, pregador, pastor, em relação à igreja. E ele usa uma expressão muito importante. Ele diz assim: e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, ou seja, é subentendido que um pai deve fazer isso. A cada um de vós, o que Paulo fez? Exortamos, consolamos, admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que um pai deve fazer em relação ao seu filho? Deve exortar, deve consolar, deve admoestar. Em outras palavras, deve repreender, deve elogiar, deve motivar. Não é só crítica, não é só correção, mas é muito bem, filho, gostei disso, você fez muito bem isso aí. E animá-lo, encorajá-lo, notar as tristezas, entender que uma criança pode estar triste por uma coisa muito simples, mas é porque é a realidade dela, e animá-la a lidar com aquela situação, não criando nela um pilar de egocentrismo, para que tudo que ela quer ela vai ter, mas ajudar a lidar com as frustrações. Olha, você não pode ter isso, você não pode ganhar isso, mas é assim mesmo. Nem tudo que o pai quis ter na vida ganhou. Eu já falei para vocês, pelo menos lá no curso de autoconfrontação, que eu queria ter tido um ferrorama, ou um autorama. Acho que poucos sabem o que é isso, mas eu não tive. Se meu pai estiver assistindo agora, ele vai achar que eu estou triste com ele, frustrado, de forma nenhuma, não é? Mas a vida tem muitas coisas assim. Você tem tudo o que você quer? Não. Você vai ensinar filhos desde pequeno que não é assim. E às vezes, nem mesmo você tendo condições de dar, vai ser sábio você dar. Você vai mostrar que existem limites, não é a hora. Isso faz parte da exortação, consolo, admoestação, como um pai deve fazer. Agora, veja a finalidade de tudo isso. Para viverdes de modo digno de Deus. Viver de modo digno de Deus. É muito mais importante educarmos filhos para Deus do que para nós. E temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes nossa motivação de educar filhos é para muitas coisas boas até. Para que eles sejam bons profissionais, para que eles sejam pessoas educadas, que saibam cumprimentar os outros, que saibam obedecer a nossa voz quando nós chamamos sua atenção. Mas se o nosso propósito não for maior do que isso, para que eles vivam de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória, nós vamos falhar na educação deles. Temos que levá-los ao Senhor, acima de tudo. Ou seja, não adianta nada nós termos filhos bem-sucedidos profissionalmente, se nós não gastamos tempo para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor. Isso é muito mais importante. Concluindo, filhos precisam de conselhos bíblicos. 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16, a parte final, versículos 16 e 17, são bem conhecidos. Mas eu quero pegar o contexto um pouquinho antes, quando nós lemos o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras, Paulo está falando para Timóteo, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus
toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas olha o contexto do capítulo 3, e note que Paulo está lembrando a Timóteo de que, por ele saber das sagradas letras desde a sua infância, ele podia ser o porém daquela sociedade. Tu, porém, por 2 vezes Paulo disse isso para ele, seja diferente, permaneça naquilo que você aprendeu. Irmãos, se nós queremos ser bons pais, só poderemos ser esses bons pais se nós amarmos a palavra do Senhor. E essa palavra que está no nosso coração, porque nós a amamos, que sabemos que veio do Senhor, que transforma vidas, nós vamos fazer tudo o possível para que essa palavra esteja na vida dos nossos filhos também. Podemos falhar até em outras questões da vida, de não sermos tão bons em algumas questões que são secundárias, mas de ensiná-los as Escrituras, devemos fazer isso com muita seriedade. E eles devem conhecer a Cristo desde muito cedo nas suas vidas, desde cedo na sua vida. Filhos precisam de conselhos bíblicos. A inversão de valores é que muitos pais, homens, mulheres, estão gastando mais tempo com questões comportamentais, não estou dizendo também que não são úteis, mas gastando mais tempo com isso do que com o ensino da palavra. Nossos filhos precisam conhecer a Cristo. E nós precisamos repetir o Evangelho de diferentes maneiras para eles, muitas vezes, especialmente quando são pequenos, para que entendam realmente que o Senhor pode transformar suas vidas. Os princípios que não podem ser invertidos. Os pais devem ser presentes e ativos na educação dos seus filhos. Os pais não devem provocar ou estimular os filhos a um viver irado, sem controle. E os pais devem criar os filhos, não ao seu modo, mas na disciplina e na demonstração do Senhor, por meio daquilo que Ele nos ensina, por meio da sua santa palavra. Que sejamos assim. Que nós não permitamos que os valores invertidos cresçam em nosso meio e que confrontemos, incentivando pessoas a andar dessa forma. Pais, homens, mulheres, entendam muito bem essa postura. Que a igreja facilite isso, que nós abençoemos nossos irmãos, familiares, queridos, a andarem dessa maneira para glorificar o nosso Deus. Que essa seja a realidade em nossas vidas. Amém? Quero orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva, é eficaz. Ela é suficiente para nossas vidas, em todas as áreas, para que nós possamos fazer tudo aquilo que é de bom agrado do Senhor. Especialmente nesse ponto que nós destacamos mais hoje da educação de filhos. Pai, talvez tenhamos limites aqui, fraquezas, nós não estamos reconhecendo ainda com tanta facilidade ou com muita sensibilidade as nossas falhas. Pai, quebrante nossos corações, nos ajude a perceber essas falhas e ter um voltar para o Senhor. Que os pais sejam mais presentes, que não provoquem os filhos à ira, mas que ensine-os de acordo com a sua disciplina e demonstração. Capacita-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.